dos servidores, dos deputados, desculpa. Eu lembro aqui ao nosso ouvinte que nós trouxemos em primeiríssima mão aqui no programa que os deputados iriam analisar esse projeto ainda neste ano, porque é uma obrigação determinada ali pelo Supremo Tribunal Federal. Essa informação foi passada pelo próprio presidente Traiano, Ademar Traiano, e ele havia dito que iriam fazer isso ainda neste ano. E até esse momento nem sequer apresentaram essa proposta para que a população, a imprensa, possa saber, vai aumentar ou não vai aumentar o salário dos deputados. Pois bem, até hoje não foi, e essa proposta, a tendência, pelo que a gente está conversando aqui nos bastidores, é que ela realmente fique para a semana que vem, justo na semana em que os deputados estarão votando ali os projetos de forma online. Qual é a explicação trazida pelos deputados? Eu conversei com o Romanelli, primeiro secretário da mesa, ele afirmou o seguinte, que como no dia 19 os deputados precisam sair de férias, porque no dia 22 tem a diplomação dos deputados eleitos aqui na Assembleia Legislativa, e teriam muitas matérias ainda pendentes, por isso foi necessário que se criasse esse mecanismo de votação online, até para evitar algum problema administrativo mais para frente. Essa foi a explicação fora dos microfones, porque antes da entrevista questionei o deputado já como um dos itens, ele desconversou, falou que não sabia muito bem sobre isso, e no retorno, o nosso produtor Rubens, ele levantou que o próprio deputado Romanelli foi um dos que assinou essa proposta, e aí eu questionei, mas deputado, o senhor assinou a proposta, e aí? Aí ele falou, é mesmo, eu assinei, agora eu sei que para a matéria você está falando, e falou reservadamente fora dos microfones. Além disso, vale lembrar, os deputados estão votando ainda aqueles projetos do chamado pacotaço de urgência do governador Ratinho Júnior, pacotaço esse que já foram aprovadas diversas matérias, dentre elas a gente tem a venda de ativos da Copel, o aumento dos impostos do estado do Paraná, do ICMS, que foi aprovado em regime de urgência, a terceirização de parte dos serviços penitenciários, a reforma administrativa que aumentou em 9 secretarias na próxima gestão aqui no Paraná, e aumentou também o salário dos secretários, tudo isso em regime de urgência, reforço, o aumento do piso salarial do Estado, e ainda está em análise algumas propostas, destaco aqui aquela que trata da administração dos hospitais universitários, mudando um pouco a lógica de como está hoje. A oposição tem criticado essa pressa dessas propostas sem o devido debate. A gente conversou com Arisson Chiorato e a gente escuta ele agora. Daqui a pouco a gente traz o Arisson Chiorato, estamos preparando aqui o trecho da entrevista dele que o Eric fez logo mais cedo. Agora é importante falar o seguinte, é um absurdo essa proposta de sessões online, conforme o critério que eles entendam como força maior. Uma coisa foi a pandemia, um fenômeno mundial, né, que todo mundo sofreu e não tinha mesmo como fazer um encontro presencial. Mas tirando a pandemia, nada justifica um parlamentar não estar em plenário. É casa do povo porque a casa é sede, é um lugar fixo, onde o povo encontra os seus representantes, tanto nos gabinetes, fora do horário da sessão, como em plenário durante as sessões. É muito importante isso. Durante a pandemia, eu conversava com vários parlamentares e todos me diziam, inclusive estaduais aqui do Paraná, olha, Marco, tem um apagão democrático. Escutei esse termo várias vezes. Por que o apagão democrático? Para trazer para o nosso ouvinte, para o nosso espectador da live, como é que funciona uma casa legislativa? Não é só a sessão. A casa legislativa tem os debates reservados, tem as comissões, tem a conversa de coxia, tem o debate de pé do ouvido, tem o convencimento. É um parlamento onde a palavra é importante. Então é um absurdo fazer essas discussões de forma online, onde a gente perde a diversidade do debate. Nós estamos falando disso. Se for para fazer uma call, então não precisa de parlamento, então fecha a Assembleia. E reduz bem o salário deles, o subsídio deles, né? Tem um monte de assessor lá, tem um monte de gente paga pelo povo para fazer uma call. Não dá, né? Não dá. O pior é que vão aprovar. Porque esse pacotão eles nem leem. A impressão que eu tenho é essa. Vai aprovando. Vai aprovando. E por que eles não gostavam e chamavam de apagão democrático? Porque é o seguinte, daí
Só quem vai presencialmente pode escrever e me cobrar depois. Serão os líderes de bancada, serão os líderes partidários. Então a Assembleia de 54 vira um clube de 10. E são esses líderes que vão votar, que eles vão definir a pauta, vão fazer as votações importantes. E o plenário online vai se transformar ali no apêndice que volta e meia faz uma reunião lá pela internet. Essa proposta é ruim para os deputados. Alô, deputados que nos ouvem nesse momento. Você que não faz parte do alto clero, você vai sofrer, porque você vai ficar refém de quem comanda o processo. Então o pessoal aí do chamado baixo clero, do andar de baixo, fique ligado. O que parece uma coisa boa, uma facilidade tecnológica, pode se voltar contra a sua representatividade ali na frente. E tem que entender também a força da oposição na Assembleia Legislativa no meio dessas discussões todas. A gente sabe que é uma oposição muito pequena, até porque boa parte da Assembleia Legislativa hoje está afiliada ao partido do governador Ratinho Júnior. Portanto, todas essas decisões, como o Mike está falando, afetam os deputados e afetam o paranaense, né, Mike? O Eric quer complementar ali só com mais uma informação. E a justificativa, Eric, só bem resumidamente, a justificativa para as sessões online são... As justificativas: diplomação e a correria para votar tudo a tempo. Exatamente, Escola. É isso que o deputado Romanelli, primeiro secretário que assina essa proposta, ele afirmou para mim. E eu destaco aqui, é importante a gente ressaltar o que diz exatamente esse projeto que vai ser votado daqui a pouco. Ele não fala que a sessão online vai acontecer, as sessões somente na semana que vem. O Mark, que tem uma formação jurídica, pode até explicar para a gente essas entrelinhas aqui. Olha só o que diz o texto que eu vou ler agora. Parágrafo 1, único. Havendo motivo relevante, vírgula, de força maior e em situações excepcionais de emergência, vírgula, calamidade pública, restrições de circulação por medidas médicas e sanitárias, e aí diz que a Assembleia está autorizada a fazer sessões online. Portanto, como tem essas vírgulas aqui, o que isso traz para a gente? Situações excepcionais de emergências, vírgula, aí vem a calamidade pública. O que é uma situação excepcional de emergência? Precisar votar tudo até o final do ano está sendo encarado pelos deputados que é uma situação excepcional de emergência. E aí fica aquela pergunta: quando houver 30 propostas enviadas pelo governo para serem votadas emergencialmente, porque o governo em regime de urgência, também será considerado uma situação excepcional de emergência, abre-se uma brecha para os deputados, como o Mark ressaltou, decidirem quando, como e de que maneira serão votadas as propostas, aquelas mais polêmicas que traz pessoas para os mezaninos da Assembleia Legislativa, podem ser que não sejam mais votadas aqui, e sim online. Mark, eu levanto essa bola para ouvir o seu comentário como especialista e como jurista. É isso, é o que eu estava falando aqui. Isso é ruim para o parlamento, porque aí você flexibiliza, Eric. Esse é o problema. Uma coisa foi a pandemia, foi uma questão mundial, uma questão sanitária. E se tiver outra pandemia, Deus nos livre disso, mas se tiver, aí sim, é um momento especial. Agora, o que é força maior? Relativo. Eu posso achar a força maior, Eric, concorda comigo? Um pedido de urgência do governador. Não pode encaixar? Se eu achar que foi a força maior, isso eu posso encaixar. Não pode flexibilizar isso. O parlamento é físico. É físico. Eu sempre gosto de trazer essa imagem na cabeça do nosso ouvinte, do nosso espectador. A cena do parlamento inglês. É aquela confusão mesmo, porque parlamento é isso, é debate de ideias. Não precisa ser tão, às vezes, incisivo como é lá. Mas, enfim, mas é isso, é essa conversa que o Eric frequenta ali sabe muito bem, que é uma conversa que às vezes ela é incisiva demais, mas ela constrói algo. Tese, antitese, para chegar à síntese. É isso. Pelo menos deveria ser. E online é aquele negócio, né? Vai falar aqui, outro fala lá, não tem o bastidor, não tem o convencimento. Aqui tá o Escola falando, pega o Israel aqui, que tá operando na mesa e fala uma coisa. O parlamento é feito disso também, dessas pequenas conversas, não é isso? Na internet eu posso secar meu cabelo às vezes. Agora você vai ter que explicar o que você fez essa maldade aí. Eu tava aqui desenvolvendo uma ideia com o Eric e você me mandou
esse torpedo. É que você me provocou, Mark. Inclusive, é um futuro deputado estadual que fez isso. Você me provocou, mas a gente já teve exemplos de sessões acontecendo, se eu não me engano era a CCJ aqui de Curitiba, Perfeito. Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores, que um vereador, Renato Freitas, que foi eleito deputado estadual, secava o cabelo durante uma discussão importante, inclusive de um projeto que tem peso, que tem importância para a capital paranaense, Mark. É isso. Desculpa te interromper, mas aqui não podia perder a deixa, porque é o que acontece de fato. Foi ótima a intervenção, porque é justamente isso. Estava explicando a importância de ser presencial para não ter isso. Para o debate ser sério, para o debate ser concentrado. Eric, e aí eu queria que você trouxesse esse teu relato, você que convive aí bastante, eu já fui muito tempo setorista da Assembleia também, as conversas de bastidores, né, as bilaterais, as chamadas bilaterais, na política é assim que eles acreditam isso, são importantíssimas para o funcionamento do parlamento, não é isso? Exatamente, Mark. Eu estava em Brasília durante a pandemia e eu cheguei em Brasília em 2019 e eu cobri lá o Congresso Nacional. Então eu peguei exatamente essa transição do físico pro online quando começou ali o período de pandemia. E eu posso afirmar, o trabalho da imprensa fica extremamente prejudicado com sessões online. Por quê? Presencial, o deputado está passando no corredor, você aborda o deputado, queira ele ou não. Você aborda e faz os levantamentos necessários que a população quer saber. E quando é online, o deputado te responde quando ele quer. Então, se for adotado realmente o sistema online, a população do Paraná terá dificuldades em receber informações, porque nós, jornalistas, teremos dificuldade de poder conseguir as informações, porque grande parte, aqui até um bastidor para o nosso ouvinte, grande parte do nosso trabalho é feito no tete-a-tete. O deputado está passando, você literalmente aborda ele, com licença, deputado, por gentileza, tal assunto. Trago o exemplo de hoje. Quando eu questionei o secretário Romanelli sobre a sessão online, e no momento que ele ia para a coletiva, ele falou que ele desconversou, na verdade, né? Afirmou que não sabia muito bem do que se tratava. Fomos apurar durante a coletiva, assim que acabou, o Rubens confirmou para a gente que ele realmente tinha assinado, eu questionei ele de novo, e aí vieram as informações. É isso que acontece no nosso trabalho aqui dentro da Assembleia. Se for online, essa possibilidade não existe. Ficaremos apenas, geralmente, com aquele vácuo ou com aquela nota também da assessoria. Agora, o trabalho legislativo é inequívoco, fica muito prejudicado. Os deputados vão votar A, um deputado discorda, ele chega para esse outro deputado, conversa e a gente vê o texto e se amalgamando até chegar naquilo que os deputados venham a concordar. Online, se fechar o microfone, isso, mais uma vez, não é mais possível. Portanto, é uma proposta que deve ser votada e aprovada em primeira discussão. Ainda hoje aqui, de novo, mais um projeto colocado de supetão, desculpa em um termo um pouco chulo, mas foi isso, colocado a tira-roupa, a tira-queima, né? A queima-roupa, desculpa esse é o termo, colocado a queima-roupa aqui na Assembleia, sem que dê tempo da população poder expressar sua opinião. Mark, Escola. É isso. Obrigado, Eric, pelas informações. Espero que os deputados revejam essa questão, porque é ruim para a democracia, é ruim para a população e é ruim para eles mesmos. Eu reforço aqui, o pessoal que não está nas lideranças aí partidárias, de bloco, enfim, quem ajuda a comandar a pauta, vai ficar muito prejudicado, vai ficar de casa lá só assistindo as coisas e votando conforme o líder mandar. Então você, deputado, que não está no alto clero, pense bem que essa proposta vai deixar você com menos poder, com menos representatividade. Pode falar. Não, e você ouviu aí o Eric dizendo que tem deputado que assinou a proposição do projeto sem saber do que se tratava todas as entrelinhas. Então cuidado, viu? Preste muita atenção em quem tá fazendo isso, como tá fazendo isso, pra gente cobrar lá na frente. Porque a justificativa de que a diplomação, tem tempo para diplomação e que são projetos muito importantes para serem votados, a diplomação é na quinta da semana que vem. Portanto, tem segunda, terça e quarta, que são os dias de sessões na Assembleia que eles podem muito bem estar trabalhando. Vamos ficar de olho nesse tipo de decisão aí que pode ser perigosa. Agora